Queridos, é muito bom estarmos aqui. Eu sei porque a minha voz é muito parecida com a dele, né? E eu queria agradecer ao meu irmão e agradecer também a vocês, porque esta para mim é uma oportunidade muito, muito especial. E é uma oportunidade especial porque eu tenho, nesses 2 últimos anos, estado sem igreja. E não me recordo de ter passado tanto tempo assim, né, sem igreja. Na verdade, por conta do meu trabalho, por conta de algumas coisas não planejadas que aconteceram, eu tive que me distanciar do ministério e já tenho algumas decisões formadas, não é? Espero o ano que vem estar de volta à minha casa, espero estar de volta a alguma comunidade e fazer aquilo que traz alegria ao meu coração. Então é bom estar aqui, é bom estar falando, é bom estar com vocês e principalmente é bom estar cultuando. Eu gosto de estar em cultos, não é? Eu não frequento cultos tanto quanto eu frequentava. Então todo domingo pela manhã a gente vai para a igreja, eu e minha esposa, sem vínculos com a igreja, na verdade, não é? Mas eu chego lá e eu às vezes me percebo mais ou menos, talvez, como o salmista Davi, não é? Que diz assim, olha, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim eu tenho sede de Deus. São tão poucos, às vezes, os momentos de encontro que a gente tem em comunidade. Eu não quero dizer que a gente não possa estar com Deus sozinho, não é? Mas é tão diferente o estar com a igreja, é tão diferente estar com os irmãos, é tão diferente cantar e ouvir todos aqueles coros de vozes, todos os irmãos orando, todas as pessoas agradecendo, que é impossível nós não nos emocionarmos, não nos envolvermos, não é? Com um Deus como este, um Deus que dia a dia de nós se compadece, dia a dia de nós nos ajuda, nos abençoa, nos guarda, nos vivifica. E eu queria então falar um pouquinho disso. Na verdade, é quase uma palavra mais para mim do que para vocês, então peço licença a vocês, não é? Também para falar daquilo que está e que fala ao meu coração nestes últimos dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, abrisse, a Bíblia já não é mais talvez o termo correto, né? Você deslize na tela aí da sua Bíblia, né? Deslize o dedo aí na tela da sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 14. Marcos, no capítulo 1, no versículo 14. Amém? Diz assim o texto. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Ou o Evangelho do Reino, diz alguma versão, não é? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam no Evangelho. Até aí. Amém. Senhor, abençoa-nos, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso coração, que o Teu Espírito possa mesmo nos dirigir. Nós reconhecemos a verdade, a grandeza da Tua palavra e reconhecemos também, Senhor, com toda a humildade, que precisamos da Tua iluminação, da Tua bênção e do Teu cuidado esta noite. Então, ajuda-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu li esse texto, ontem eu e o Zé nós conversávamos e nós falávamos a respeito, e ele usava mais esse termo até, né? Da grande mudança e do grande impacto que Jesus trouxe com a sua presença, não é?
não apenas num formato de religião, querendo encerrar uma aliança e iniciar uma nova aliança, ou iniciar um novo modelo religioso, um novo modelo de vida, uma nova regra religiosa, abolir a lei e trazer uma lei diferente no Evangelho, não é? Muito mais do que uma mudança desta natureza, Jesus trouxe talvez o impacto mais radical, mais dramático que se tem a notícia na história do relacionamento entre Deus e homem, porque quando João é preso e Jesus inicia o seu ministério, aqui nós temos o encerramento do modelo profético, né? Encerramento do tempo dos profetas, não da profecia, mas do tempo dos profetas. Então, até este tempo, talvez, se você perguntasse para alguém, onde é que está o teu Deus, como diz o salmista, não é? Ele respondesse, olha, o meu Deus está no céu, ele faz tudo como ele quer. Nós aqui somos o seu povo, e aquele ali é o seu profeta. Provavelmente era assim que qualquer um, até aquela época, iria dizer, e a cada época, talvez um profeta diferente fosse apontado. E era assim que eles se relacionavam entre si, como povo de Deus, como Deus no céu. Amém. E com Deus, através então da profecia, do profeta que ensinava, que doutrinava, que orientava, que guiava, exortava, e aí a gente pode achar um monte de adjetivos para a função do profeta, julgava, enfim. Mas a partir deste momento de Jesus, então, a gente percebe que isso está terminado, concluído, porque agora chega o momento em que o reino de Deus, que antes era algo prometido, algo dito, algo esperado, Jesus começa a dizer, está próximo, daqui a pouco ele diz, olha, está em vós, daqui a pouco ele diz, já chegou. Então o reino de Deus começa a ser aquela semente plantada como um grão de mostarda e que começa a crescer, a se desenvolver, a se mostrar, e ele tem crescido, tem se mostrado, tem se ampliado, é como a porção de fermento no meio da massa, que vai levedando e contaminando toda a massa até transformá-la. Então o reino de Deus deixa de ser uma mensagem profética para ser uma realidade. Os profetas agora passam a ser discípulos, já não são mais pessoas destacadas, mas todos os que professam a fé, todos os que seguem a Jesus, então agora passam a ser os seus discípulos, e então é o tempo da igreja. E se alguém perguntar, bom, onde é que está o seu Deus? A gente agora diz, olha, o meu Deus está no céu, mas ele também está em nós, ele também está conosco, porque ele é o Deus conosco. Essa aqui é a sua igreja, olha, e todos esses daqui são os seus discípulos. Entre nós, alguns discípulos são levados a serem pastores, outros são levados a serem mestres, outros têm o dom do ensino, outros presidem, outros têm o dom da profecia, outros dons de curar, outros têm os dons da fé. Eles vão sendo levantados uns diferentes dos outros, mas aqui todo mundo é discípulo de Jesus. Não tem ninguém diferente. Aqui entre nós, o maior é o menor, e aquele que mais serve é aquele que é o maior de todos. Então, não há distinção mais. Aqui não há grego, nem bárbaro, não há cita, aqui não há judeu, aqui não há homem, não há mulher, não há servo, não há livre. Aqui todos estão debaixo da mesma graça, misericórdia, da mesma unção, do mesmo poder, da mesma presença de Jesus. Agora se inicia o tempo em que todos nós vivemos no reino de Deus, manifestamos o reino de Deus, tomamos posse e parte do reino de Deus. Somos a igreja de Deus e somos os discípulos de Jesus.
Então, talvez esta seja a grande e verdadeira mudança que Jesus veio fazer e inaugurar. Eu queria dividir esta mudança apenas pedagogicamente, vamos falar assim, né? Em duas formas. A mudança que ocorre em nós, individualmente primeiro, e depois uma no nosso coletivo, que é a nossa igreja. Como somos discípulos de Jesus e como é a igreja de Deus na presença do reino de Deus, vivendo no reino de Deus. O reino de Deus, embora nós cantamos isso, né? A gente cantou, olha, a gente fala venha o reino, mas essa é uma expressão totalitária, não é? Hoje o reino de Deus já está entre nós, ele já é presente, ele já está em nós. Então nós experimentamos os poderes do reino de Deus. O mundo é que ainda precisa conhecê-lo e experimentá-lo, não é? Então, falando da igreja e falando um pouco de cada um de nós, como nós vivemos nestes dias como discípulos de Jesus. O que caracteriza o discípulo de Jesus? Esses dias eu li algumas notícias que me deixaram bastante impressionados. Ontem eu li uma notícia, não lembro que horário que foi isto, mas eu li uma notícia sobre algumas crianças na África, né, e em vários países da África, na verdade milhares de crianças que são abandonadas por serem consideradas amaldiçoadas. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler, né? Tem até uma foto de uma assistente lá, dirigente de uma ONG, dando água a uma criança esquelética, não é? E é uma criança abandonada de 2 anos, porque ela é uma criança tida como amaldiçoada pela sua família. E eles são considerados amaldiçoados porque o infortúnio acontece lá no meio da família e alguém não consegue explicar por que aquilo acontece, então a culpa tem que recair em alguém, não é? É mais ou menos assim, olha, o marido ficou doente, o filho mais velho morreu, a mulher está passando por um problema. Puxa, isso começou a acontecer depois que ele nasceu, não é? Olha, então essa criança aqui é maldita. E eles jogam a criança fora. Eles jogam a criança, não importa a idade, a maior parte são adolescentes e meninos. E ainda antes de serem lançados fora, eles são torturados, são queimados para dizer que eles são bruxos, que são mágicos, qualquer coisa do gênero. Então, nós temos um mundo que as pessoas são assim. Nós, hoje, já tem uma notícia aqui, não é? Vimos os protestos lá nos Estados Unidos, aqueles protestos raciais, a supremacia branca querendo, então, se manifestar novamente, está um conflito enorme lá, já há mortes sobre isso, sobre as pessoas, porque o mundo está se dividindo agora novamente entre brancos e não brancos, porque não é nem branco e negro, é brancos e não brancos, né? É judeu, é isso, é aquilo, já são outras raças que não devem mais ser toleradas. Hoje pela manhã teve também uma notícia na TV de um sírio no Rio de Janeiro que foi todo recebido com festa lá, porque durante a semana ele foi espancado por um grupo de pessoas armados, um grupo de covardes, não é? Armados com paus, espancando um rapaz magricela, como eu, assim, porque ele estava vendendo esfirra. Ele colocou uma banquinha lá, escrito tenda árabe, e ele é um sírio refugiado, não é? E os homens gritando, esses homens bomba, vêm para cá roubar as coisas, e com paus tentando bater no moço, até que ele teve que fugir. Então a gente pensa às vezes só nas coisas longe, não é? Mas não tem, nós temos isso aqui perto também. Palavras como proatividade, desempenho, sucesso, produção, meta, atingimento, são as palavras nossas do dia a dia. As pessoas são medidas, são pesadas, elas são entendidas pelo que ela é capaz de produzir, dar, entregar. O que ela entrega tem que ser melhor do que aquilo que ela recebe, não é? Senão, perde o emprego, ou perde a família, perde qualquer coisa. Então, percebemos que a gente vive no mundo, na verdade, é um mundo
desumanizado, um mundo desalmado. E é fácil tornar-se desalmado também nesse mundo. É fácil a gente se desumanizar neste mundo. Então, eu creio que a primeira transformação que o discípulo de Jesus, ele recebe, é tornar-se humano novamente. É começar a enxergar as pessoas como pessoas humanas. Ver na igreja que todos nós não somos diferentes. É como a gente comentou, tem cargo diferente, tem função diferente, tem dom diferente, tem talento diferente, mas não somos diferentes. Aí fora as pessoas não são diferentes. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa curando as pessoas, não é? E ele cura um leproso e diz, olha, volta lá para a tua casa, volta para o templo, volta para a tua família, volta para o teu trabalho, volta lá, vai viver de novo com eles. Não fica mais aqui escondido, retoma. Jesus cura o homem da mão mirrada, Jesus cura cego, cura surdo, cura mudo, paralítico, Jesus cura um monte de gente, não é? Não faça a cura, Jesus expulsa demônios, Jesus liberta as pessoas, Jesus acolhe os pecadores, Jesus abraça as pessoas desamparadas, Jesus se ocupa com cada pessoa, a multidão os segue, ele se preocupa, eles vão ter o que comer, alguém precisa cuidar deles. Depois ele ainda dá uma bronca, não é? Dizendo, olha, vocês estão aqui de novo por causa do pão que vocês comeram. Então Jesus era sério, era sincero, era direto, mas Jesus cuidava das pessoas, porque para ele, todo mundo que estava lá era quem ele queria alcançar, era importante, era preciso trazer todo mundo de volta para aquilo que Deus planejou, uma humanidade restaurada para o bem, como nós esperamos encontrar um dia no céu. Então a gente fala, não é? Do céu não vai ter lágrima, não vai ter dor, é verdade, por quê? Porque nós seremos restaurados aquilo que Deus planejou para nós, uma humanidade renovada, restaurada. Nós não seremos deuses lá. Não vamos ser isso. Também não vamos ser anjo. O que nós seremos lá? Seremos homens, não é? Jesus é Deus homem. Mas nós seremos homens. Mas seremos aquele tipo de homem que é o homem do reino de Deus. Então, o discípulo de Jesus, em primeiro lugar, ele é humano, ele entende as pessoas. Ele é capaz de acolher as pessoas, ele é cuidar das pessoas. Esses dias eu via no grupo dos pastores lá do WhatsApp, da Urmiban, né? O pessoal discutindo lá sobre igreja isso, igreja aquilo, igreja que tem um monte de gente lá, não é? Essa igreja aceita todo mundo, tem pecador lá. Aí um outro pastor escreveu, inclusive esta igreja está até na missão integral. Eu não entendi o que ele quis dizer com até na missão integral. Não é? Porque ele quis dizer, olha, essa igreja tem uma ocupação com as pessoas diferente, não devia ter isso. É o contrário, não é? E aí eu escrevi lá no grupo, olha, meu querido, para mim, quanto mais pecador na igreja, melhor. Quem dera, né? Nós tivéssemos muitos pecadores aqui. Aliás, eu acho até que tem. Não é? Todos redimidos, alguns, outros em processo de remissão, mas todo mundo aqui, não é? Enfim, mas o que a gente percebe é que há essa luta entre santos e não santos, quando na igreja todos nós somos apenas humanos, e precisamos nos reconhecer como humanos, nos aceitar como humanos, diferentes. Antigamente, se perguntassem para mim, chegavam a perguntar às vezes, né? Você vai tirar o documento, a pessoa pergunta, cor da pele, você fala branco. Cor dos olhos, verdes. Cor dos cabelos, castanhos. Hoje, pergunta, cor da pele, branca. Cor dos olhos, castanhos. Cor dos cabelos, verdes. Porque tem de todo tipo. As pessoas não são iguais. Não precisam ser iguais, não precisam ser formatadas, porque nós somos iguais naquilo que é importante. Nós somos humanos, e Jesus veio restaurar a humanidade das pessoas, Jesus veio restaurar a vida das pessoas, Jesus veio curar. Nós,
como humanos, não podemos curar todo mundo. Não somos como Jesus. Nós não podemos dizer para todo mundo, ó, fala aí. Não podemos dizer para todo surdo, escuta aí. Quer dizer, isso a gente pode. Não sei se ele vai escutar, né? Não podemos dizer a todo paralítico para andar. Nós não conseguimos fazer tudo isso. Então nós não podemos tornar as pessoas restauradas nesse sentido, mas nós podemos acolher. Nós podemos abraçar, nós podemos cuidar, nós podemos nos importar, nós podemos orar, nós podemos nos envolver, nós podemos chorar, nós podemos buscar que Deus traga resposta, traga livramento. Nós precisamos nos incomodar quando nós enxergamos as pessoas nas ruas abandonadas, quando nós vemos as pessoas nas ruas sofrendo. É interessante como nós vemos isso todo dia, e o que acontece conosco? Nós nos desumanizamos. Nós começamos a achar que aquilo é normal, que tudo bem, é culpa do pecado, é culpa disso. É verdade, tem um monte de gente que é culpada, mas nós não podemos olhar estas coisas e não sentir no coração nenhum peso. Então eu acho que a primeira coisa que Jesus vem restaurar nos seus discípulos é esse interesse em cuidar das pessoas, em aceitar as pessoas, em tratar das pessoas, em abraçar as pessoas. Então, eu disse que gosto de vir à igreja porque eu me sinto abraçado na igreja. Ninguém me pergunta o que eu fiz durante a semana, se eu errei, se eu acertei. Mas as pessoas podem orar por mim, e se eu disser que eu preciso de oração, sempre vou encontrar gente pronta. Se eu precisar de uma ajuda, tenho certeza que encontro. Se eu pedir, tenho certeza que acho. Então, eu acho a igreja o lugar mais maravilhoso do mundo, porque nós podemos sempre ser acolhidos. Jesus veio restaurar talvez este lado nosso. A segunda coisa que Jesus veio fazer individualmente é restaurar o nosso meio de espiritualidade. E aqui a gente pode usar alguns termos teológicos, não é? Santificação, justificação, mas eu queria ser meio generalista nisso, não é? E chamar a tudo isto uma forma de nós nos tornarmos pessoas espirituais e podemos nos relacionar com Deus. Então, quando Jesus entra na nossa vida, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, quando nós abraçamos a fé em Jesus, quando o reino de Deus entra no nosso coração, nós mudamos no nosso relacionamento com Deus também, não só entre nós, mas nós mudamos o nosso relacionamento com Deus. Porque agora nós podemos orar, nós podemos falar, nós podemos bater, nós podemos buscar. É fato que todo mundo pode orar, convertido ou não convertido, pode fazer promessa, e Deus até atende, abençoa, porque Deus é cheio de graça e misericordioso. Vocês lembram daquele anjo que mexia as águas lá? Isso é apenas uma outra forma de fazer que Deus faz milagre fora da religião. Deus abençoa fora da igreja, Deus abençoa fora das coisas. Deus abençoa, então Deus abençoa em qualquer lugar. Mas nós podemos tratar Deus de uma maneira tão íntima, tão própria, tão especial, que às vezes nós talvez nos esqueçamos disso. Lá na igreja, uma vez, nós estávamos construindo a igreja, e era um terreno descaído, com algumas casas do lado, e quando nós derrubamos as casas que haviam na igreja, foi um janeiro de muita chuva em São Paulo. Ficou chovendo uma semana direto e começou a alagar tudo. E uma casa ao lado caiu. Ela não tinha lá um grande alicerce, como nós cavamos o lado do muro, nós cavamos para fazer a nossa fundação, tornou-se ali uma vala, não é? A chuva ainda veio tirando mais terra, e a casa que estava ao lado, ela caiu. E ainda foi um milagre ninguém ter se machucado, porque era um senhor deficiente mental que morava lá, eram duas casas lado a lado, e ele viu rachar o chão, não é? Ele estava comendo na cozinha, ele viu o chão rachar, ele saiu de lá e foi chamar o irmão dele para ver. No que ele saiu, a casa caiu. Não eram crentes, eram nossos vizinhos, não é? E de madrugada eu fui para lá, o engenheiro não conseguia chegar, ninguém se mexia em São Paulo. E aí o senhor de idade me abraçou e falou: pastor, fica despreocupado, nós vamos resolver isto.
Eu falei, tá bom, seu Miguel, que bom. Então nós vamos resolver. E eu fui para casa, passei o dia, no outro dia cheguei, passou alguns dias, só que era um monte de casas meio enfileiradas ali, né? E eu ficava pensando, mas e se cair mais casas? E se agora esse negócio não parar? Como que vai ser, não é? E eu estava um domingo na cama e eu estava pensando na mensagem que eu pregaria, e eu comecei a procurar, folhear a Bíblia, e para lá e para cá, e nada de vir palavra, porque eu só pensava, eu não consigo parar de chover, eu não consigo controlar a chuva, eu não consigo segurar as casas, se aquele negócio começar a cair, nós também não temos dinheiro para resolver, o que vai acontecer? E eu não conseguia nem pensar no que pregar. E aí eu fechei a Bíblia e pensei assim, eu falei assim, sabe de uma coisa, eu vou ajoelhar aqui e vou orar. E eu ajoelhei ao lado da cama e nem comecei a orar. E naquele momento eu ouvi a Deus. A gente diz muito, Deus falou comigo, mas eu vou falar a verdade. Aquela foi a única vez na minha vida que eu ouvi a Deus. Mas eu ouvi a Deus. E Deus me disse assim, fala, filho, que o teu Deus te ouve. Eu não consegui orar uma palavra naquele dia, porque eu pensava, que homem tolo que eu sou. Eu estou aqui tentando controlar um monte de coisa que não controlo, me ocupando de um monte de preocupações que eu não posso fazer nada, e esqueci que eu tenho um Deus que me ouve. O meu Deus está no céu, faz tudo como lhe apraz, mas neste momento lhe apraz me ouvir. Lhe apraz estar comigo, lhe apraz me entender, lhe apraz me perdoar, lhe apraz me restaurar, lhe apraz me curar, lhe apraz dividir as minhas dores, lhe apraz me atender. Às vezes ele não me atende completamente, mas ele diz, filho, continua andando, porque eu vou andar junto com você. Um Deus que não me deixa no meio do caminho. Eu gosto do texto que diz sobre de Jesus, João capítulo 13, quando diz lá, não é? Tendo Jesus amado aos seus, amou-os até o fim. Jesus não amou até eles serem fortes, não amou até eles acertarem, não amou até eles se comprometerem. Jesus amou-os até o fim. Então esse é o relacionamento estabelecido agora. Um Deus que vai me amar até o fim, que vai estar comigo até o fim, que vai caminhar comigo até o fim. Não sei se o fim vai ser agora ou daqui a pouco. Eu brinco com a minha esposa, né? Eu vou tanto mesmo, que não trabalho com avião não, né? Mas eu vou tanto que eu digo para ela, eu tenho mais chance de morrer de um desastre aéreo do que de um desastre de carro em São Paulo. E lá morre muita gente, né? De desastre de automóvel. Mas não importa, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, o que eu sei é que o meu Deus vai estar comigo até o fim, não só lá no céu, esperando que eu faça alguma coisa que o agrade, que eu leve a Ele alguma coisa para que eu seja perdoado. Não, meu Deus está aqui. Ele habita em mim, Ele habita comigo, Ele habita com o contrito de coração, com o abatido de alma, com aquele que clama, com aquele que busca. Ele habita entre nós, habita conosco. Então, o que Jesus veio trazer é uma espiritualidade diferente que nós precisamos aprender a viver. Aquela época, a pessoa ia lá, oferecia um monte de coisas, recebia a bênção do sacerdote, ia embora para casa, crendo que tinha sido abençoada, e tinha de fato mesmo, precisava de alguma coisa, até quando era curado, não é? Ele não podia ir lá cantar, ele não podia entrar no templo cantando. Primeiro ele tinha que ir ao sacerdote, oferece o sacrifício, se limpa, cumpre tudo, aí depois você pode retomar a tua vida. Então havia um monte de coisas, hoje nada disto é a necessidade. O nosso Deus abriu um caminho novo, vivo, verdadeiro, para que eu e você possamos viver com Deus, e tantos quantos vierem, venham de onde vier. Basta que estejam com o coração prontos para serem transformados, com o coração cheio de fé para serem transformados, e Deus vai restaurar a vida deles. Vai restaurar o coração, o afeto, a humanidade, a individualidade, o respeito, o amor fraterno.
e o relacionamento espiritual e vivo, vai poder adorar de verdade. Eu costumo dizer que é assim, não é? Que o Pai procura adoradores, o Espírito procura templos, e Jesus procura discípulos. Para todo aquele que o segue, a bênção verdadeira, a união verdadeira. Então, meu querido, eu quero dizer que há uma oportunidade. Isto que Jesus fez é um impacto tremendo para a história da humanidade. O homem anda com Deus e Deus anda com o homem. Deus fala para Abraão, anda na minha presença. Pois é, nós andamos na presença de Deus, mas Deus anda conosco também. Nós falamos aqui dos pais, não é? E eu queria dizer uma coisa a esses pais dessas crianças aqui, olha. Uma mãe ali falou, acredito que é mãe, né? Falou, olha, aproveitem que eles são pequenos, que eles vão crescer, essa coisa toda. Olha, é verdade, né? É bom ter os filhos pequenos, é bom cuidar deles, é bom a gente influenciá-los, é bom a gente ser o super-herói deles, é muito legal isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez as pessoas da minha idade possam concordar comigo, né? Quem tem filho na casa dos 30 e poucos aí, é muito melhor quando eles crescem. É bom ser amigo dos seus filhos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor coisa do mundo é quando os seus filhos são seus amigos. É quando você pode contar com eles. É quando você pode ter eles do teu lado. Eu fui amigo do meu pai por tão pouco tempo. Meu pai morreu jovem. Mais jovem ainda do Zé, né? E eu fui amigo dele, porque às vezes a gente aprende a ser amigo muito demorado dos nossos pais, né? Os nossos pais demoram a perceber isto também. Mas depois que eu casei, que eu tive meus filhos e que eu pude desenvolver uma amizade com meu pai, foram os melhores anos do meu relacionamento com ele. Como é bom quando os nossos filhos são os nossos amigos. Como é bom quando nós somos amigos de Deus, quando Deus é o nosso amigo. Como é bom quando nós andamos na presença de Deus, mas como é bom quando o nosso Deus igualmente anda conosco e nos ajuda pelo caminho que nós andamos. Deus restaura a nossa vida, um a um. A segunda coisa, então, que eu queria falar é a respeito da igreja. Porque assim como Deus inicia o discipulado ali de Jesus, ele também inicia o seu povo, que é a igreja. E antes de tudo, queridos, eu queria dizer aqui que igreja é, obviamente, o coletivo de todos os discípulos, mas não quero nem abordar isso é tão conhecido, né? Eu quero abordar uma outra faceta da igreja que talvez esteja se perdendo, que é a igreja como lugar. A igreja é um lugar, meus queridos. E nós não podemos abrir mão de termos a igreja como um lugar. Eu sei que tem igreja hoje virtual, que a gente pode acessar a igreja. Está aí, né? Daqui a pouco alguns que não vieram vão poder assistir. E é óbvio que isso é um benefício enorme. Mas isso não é estar na igreja, né? Se nós só vivemos desta maneira. Então é bom a televisão, é bom o culto, é bom a internet, é bom todas estas coisas, não tenho dúvida disso, não é? Mas nós não podemos abrir mão da igreja como um lugar, por uma razão em especial. Porque as pessoas precisam ter aonde ir. Talvez não nós não precisamos. Mas as outras pessoas aí fora precisam. Há um lugar para onde as pessoas precisam correr. Quando estão desamparadas, quando estão desajustadas, quando estão aflitas. Levaram uma mulher para ser apedrejada para Jesus no templo. E Jesus mandou ela de volta. Porque o templo não é lugar para um apedrejamento, é lugar para restauração. A mãe de Samuel foi chorar na tenda, no tabernáculo, que era o templo da época. Chorar por um filho. Pessoal, acho que todo mundo festejando, comendo ali, não é, na mesa, e ela chorando no lugar. O sacerdote dá bronca e depois diz, opa, vá em paz, que Deus atenda aquilo que você está ansiando. E Deus atendeu. Porque a igreja é lugar para as pessoas chorarem. A igreja é o lugar onde as pessoas vão para serem acolhidas. E há tanta gente para ser acolhida.
Eu me lembro, houve uma época, logo no começo da AIDS, havia uma casa de aidéticos que cuidava deles. Então eles eram já bastante debilitados, e a maior parte eram travestis, na verdade, né, que viviam da prostituição. Então muitos deles deformados, inclusive, porque eles se injetavam aqueles silicones industriais, silicone de carro, né, teve época que faziam muito isso. Então eles eram deformados, eram pessoas aflitivas até de olhar, e a doença os consumia. Então nós íamos lá e fazíamos o Natal, e apoiávamos, abençoávamos, fazíamos culto, mas toda vez eu pensava comigo, né? Meu Deus, já pensou se um dia esse pessoal sair daqui, todo mundo juntar, e aparecer esse monte de homem vestido de mulher lá na igreja, como é que vai ser, não é? Não vai ser nada, né? Eles precisam ser abraçados, precisam ser acolhidos. Se eles vão mudar de vida ou não, não é o meu papel. Eu não estou aqui para julgá-los, eu não estou aqui para... Estou aqui como alguém que é humano, cuidando de alguém que é humano também e que precisa ser cuidado. Então, a igreja é o lugar onde as pessoas correm para serem acolhidas, perdoadas, renovadas, e é preciso que haja um lugar assim. Eu gosto de, quando eu vou em alguma cidade, olhar as igrejas, né? Conhecer as igrejas principais. Eu já vim aqui algumas vezes, mas nunca tinha entrado naquela igreja, esqueci o nome ali, São Bosco, João Bosco, não sei, Dom Bosco, né? Nunca tinha entrado lá. Então hoje de manhã eu fui lá entrar. Deixa eu ver como é que é essa igreja aqui. Então olhei os vitrais, falei, poxa, que igreja bonitinha, né? Tem uma pia de batistério lá no fundo, parece que é um padre, assim, alguma coisa assim, que o pessoal batiza, tinha até batismo de criança lá. Então, olhei como é o altar. Eu gosto de ver como as pessoas se sentem ali dentro, não é? Silenciosas, algumas ajoelham lá, um pega água benta. Essas coisas não me incomodam muito, né? Eu gosto de ver isso. E uma vez eu fui numa igreja, visitar numa cidade, visitei uma igreja, a principal igreja da cidade, e estava lá olhando como eram as coisas, e uma igreja bonita, não é? E de repente teve uma balbúrdia assim ao lado, né, que chamou a nossa atenção, e eu bati o olho lá, e o padre estava dando dinheiro para as pessoas, né? Ele estava distribuindo dinheiro, estava dando esmola para as pessoas. E aquilo me chamou a atenção, primeiro porque eu nunca tinha visto igreja dar dinheiro. Tomar eu já vi, bastante. Mas dar dinheiro foi a primeira vez que eu vi, né? E o padre estava ali dando dinheiro, e na verdade chamou a atenção porque teve um esperto que entrou na fila 2 vezes, né? E ele estava brigando por coroinha. Aquele lá entrou de novo, tira ele do caminho, né? Porque ele estava pegando a esmola 2 vezes. Mas o interessante é que não eram pessoas da rua, não eram mendigos. Eram pessoas normais. Eram pessoas vestidas de jeans, camiseta, banhadas, limpas. Provavelmente eram pessoas desempregadas, pessoas desprovidas naquele momento. Não eram pessoas que você olhava e assim, ó, são pobres, não. Era talvez aquele tipo de pessoa que a gente olhasse e falasse assim, meu amigo, você é forte, você está limpo, vai procurar emprego. Mas não, o padre estava lá distribuindo dinheiro, e a fila ali, saía um, entrava outro, a fila não diminuía. E estava lá ele dando dinheiro, né? E aquilo me chamou a atenção. E me chamou a atenção principalmente porque um dia foi uma senhora na igreja, e ela falou comigo assim, pastor, uma senhora jovem, né? Eu falei, pastor, eu tenho 2 filhas, o meu marido me abandonou, me deixou lá com as 2 filhas, eu estou 3 meses de aluguel atrasado, a gente está com alguma dificuldade, e olha, me disseram que essa igreja ajuda as pessoas, então eu vim aqui ver se você pode me ajudar. E aí você começa aquelas perguntas, que igreja você é, de onde você vai, essa coisa toda, né? E aí eu disse para ela, olha, eu vou pedir aos diáconos que vão na sua casa. Você vai naquela perguntando, será que é verdade mesmo que essa pessoa está falando, né? E então, depois eu mandei os diáconos lá, e aí na nossa igreja a gente tinha por praxe não dar dinheiro, não é? Então eles foram lá e ofereceram uma cesta para ela, ofereceram um alimento, ofereceram uma ajuda de algumas coisas. Falaram assim, olha, você pega isso e aí você consegue economizar um dinheiro e você talvez pague o seu aluguel, não é? E ela virou assim para eles e falou assim, não, obrigado, eu precisava mesmo era resolver o meu aluguel, é isso que eu preciso resolver, né? A alimentação a minha família dá também, a gente já tem isto, né? Eu precisava, meu problema realmente é esse.
E aí aquela saída de lado, e aí a gente pensa depois, não é? Olha, eu tenho que fazer isto, porque a gente tem que gerir bem o dinheiro do Senhor, não é? A gente tem que administrar, não podemos distribuir, porque não dá para distribuir para todo mundo, e é verdade. A gente não vai resolver o problema de todos os pobres desse país. Nem de longe a gente vai conseguir fazer isto, não é? Mas daquela pobre eu poderia ter resolvido. E a gente então cuida de um monte de coisa, e todo dia eu penso naquela mulher, e eu penso com peso no coração que vocês não são capazes de imaginar. Eu paguei aluguel para muita gente na vida. A gente já pagou aluguel para muita gente na igreja, normalmente quem é da igreja. Porque nós usamos aquele versículo, olha, eu faço o bem primeiro aos da fé. Né? Os outros têm que procurar a família, têm que fazer. Então nós sempre temos alguma justificativa para sermos cuidadosos, zelosos, extremamente, com aquilo que não é nosso, né? Com aquilo que não nos pertence. Então, quando eu penso naquele padre e me vejo eu como pastor, eu falo, puxa vida, que porcaria de pastor que eu fui aquele dia. Mas nunca mais eu serei esse tipo de pessoa, nem que eu tenha que dar o último centavo da igreja. Não importa. Eu tenho certeza que eu vou voltar a ser pastor e acredito que dia 1º de janeiro eu já não esteja mais com tudo isso que eu tenho de ocupação. E espero ser um pastor melhor, um pastor mais humano. Um pastor mais próximo, um pastor menos preocupado com os recursos da igreja, o juntar para uma caixa, ou para um banco, ou para invernizar. Não sou contra nada disso, meus queridos. Eu acho que a gente é um lugar, e precisa ser um lugar preparado, precisa ser um lugar bom, precisa ser um lugar agradável, precisa ser um lugar onde as pessoas tenham vontade de entrar, mas precisa ser um lugar onde as pessoas não tenham vontade de sair. Não é? Então, eu sei que a igreja é para isto, é para acolher as pessoas, é para abraçar as pessoas. E olha, não importa se ela é de Deus ou não, se ela professa fé ou não, se ela tem recursos espirituais ou não, se ela precisar da nossa bênção, ela deve sair com ela. Porque o nosso papel como pessoas do reino de Deus é abençoar. Porque o reino de Deus está aqui no mundo e ele se manifesta pela igreja. Tem gente achando que pôr crente no Congresso vai mudar o mundo. Não vai. Tem gente achando que colocar crente como pastor, isso não quer dizer que não é bom ter crente na política, é bom. Melhor do que não crente. Ter crente na educação é o que vai resolver o mundo. Não vai. Porque o reino de Deus se manifesta, meus queridos, pela igreja. A igreja é que espalha este bom perfume de Cristo. A igreja deve ser aquele lugar onde a gente diz, olha, o mundo não ama, no mundo não há justiça, no mundo não há fraternidade, no mundo, realmente, você tem razão, o mundo é um lugar cheio de desavença, o mundo é um lugar de falta de acolhimento, o mundo é uma vergonha. É verdade, se Deus fosse bom, o mundo não era assim, mas tem um lugar onde as coisas são diferentes. Tem um lugar onde as pessoas se amam, tem um lugar onde as pessoas se perdoam, tem um lugar onde as pessoas se acolhem, tem um lugar onde as pessoas se ajudam, tem um lugar onde as coisas são justas, tem um lugar onde as coisas são divididas igualitariamente, tem um lugar onde as pessoas se abraçam fraternalmente, e eu conheço esse lugar, é lá na igreja, você quer ir para lá? E é isto que elas precisam encontrar, porque assim é o reino de Deus. Então o reino de Deus é o lugar para o qual as pessoas que não o conhecem vão, porque o reino de Deus já está presente no mundo. Não tomou conta dele todo. É o pequeno grão de mostarda que está crescendo. É a pequena porção de fermento que está tomando toda a massa. Mas está presente. E está presente, se manifestando na igreja. A igreja não é o reino, mas a igreja se manifesta. E se vê nele a presença do reino de Deus. Então, meus queridos, como é bom estar na igreja. Agradeço a oportunidade que Deus me deu, que vocês me deram, de ser aqui acolhido, de poder orar, de poder buscar, de poder me encontrar com Deus, de ter um lugar para encher o meu coração e sair com ele cheio, para poder espalhar um pouco do que é ser discípulo de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.
Pai querido, nós colocamos diante de Ti o nosso coração e a nossa vida. E eu peço hoje, Senhor, que Tu possas endireitar os nossos caminhos, colocar em ordem os nossos corações, colocar em ordem a nossa vida. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito seja derramado sobre todos nós. E é verdade, Senhor, esperamos que entre nós se levantem pastores, se levantem profetas, se levantem mestres, se levantem homens capazes de curar, homens capazes de operar milagres. Senhor, nós esperamos estas coisas entre nós, porque isto é fruto da Tua misericórdia e do Teu poder que está entre nós, Senhor. É verdade, o Teu reino traz cura, traz liberdade, traz poder, traz restauração, mas o Teu reino é paz, é alegria no Espírito Santo, é justiça que se manifesta entre nós, Senhor. Então manifesta aqui a Tua justiça, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. E Tu conheces as necessidades de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. O que cada um veio buscar, que encontre. Que o Senhor saia a abençoá-los, a dirigi-los. Que possamos levar o bom perfume, que saímos cheios de fé, de coragem, que possamos abraçar, Senhor, ao que está necessitando de abraço, que possamos acolher ao que está sozinho, que possamos alimentar ao que está faminto, matar a sede do que está sedento, que o Senhor nos permita vestir o que está nu, que o Senhor nos permita cuidar, Senhor, destes, que o Senhor nos ajude a nos tornar mais humanos, e sendo mais humanos, sejamos, Senhor, mais Teus filhos e Teus discípulos, e sendo mais Teus discípulos, estejamos mais cheios da Tua presença. Que o Teu reino venha, Senhor, que o Teu reino venha, que o Teu reino se instale, que o Teu reino tome conta desta igreja, de todas as igrejas, de todos os corações, que o Teu reino se manifeste, que o Teu reino opere entre nós, neste país. Ansiamos pelo Teu reino, mas hoje, Senhor, que nós possamos trabalhar em prol do Teu reino, e que o Teu reino que está em nós se manifeste para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus nos abençoe, queridos, podemos nos assentar.